Bom, conforme combinado, agora vamos iniciar, dentro da linguagem de programação, Microsoft Visual Basic. Lembrando que todo o passo inicial nós já fizemos, que foi instalar o Postgre, depois configurar o servidor, depois instalar o Drive LDBC e, por último, fizemos a configuração do administrador de fonte de dados. E agora nós vamos trabalhar com o Visual Basic, onde vamos desenvolver o nosso aplicativo. Aqui eu vou abrir o Microsoft Visual Basic, ele me dará uma opção de iniciar um novo projeto, New Project. Nesse projeto eu já seleciono um modelo de formulário. Aqui eu escolhi o modelo padrão. Feito isso, eu tenho que salvar tanto o formulário, que é a primeira opção que ele dá para salvar. Quando eu clicar no salvar, ele vai salvar o projeto. No meu caso, como eu já tenho ele pronto, eu não vou precisar fazer isso, mas no caso de vocês, vocês vão colocar, por exemplo, FRM aplicativo, digamos, salvar. Feito isso, vai vir uma segunda tela para salvar o projeto. Aí vocês vão dar o nome para ele de projeto tutor. Salva em um local seguro e tudo que for do projeto em Visual Basic você armazena naquela mesma pasta. Aqui eu vou cancelar, vou fechar o Visual Basic e vou abrir aqui através dos recentes o meu projeto, projeto tutor. Para facilitar a explicação e para que todos entendam, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui um formulário já pronto e vou adicionar um formulário em branco. Aí, para quem estiver começando do zero, vai ter um formulário igual a esse. Como eu já tenho o meu pronto, eu vou me basear nesse que está pronto para explicar nesse aqui que ainda não está pronto. Bom, basicamente o Visual Basic ele possui essa barra aqui com os componentes, né, que você vai utilizar, e através do Ctrl R você tem um Explorer aqui para você acessar os formulários que você já tem, ou até mesmo caso você crie um módulo ou uma classe, por aqui você tem acesso a elas, né? Então é só dar um Ctrl R, aí você tem acesso a esse Project Explorer, que é onde você pode estar navegando aqui. Inclusive eu vou mudar esse nome aqui. Vou colocar aqui também o nome Projeto Tutor. Porque aí aqui na barra de título ele aparece esse nome também. Como ele não pode ter espaço, vou pôr Projeto Underline Tutor. Pronto. Projeto Underline Tutor. Esse formulário aqui ele é só de exemplo, então eu não vou perder tempo salvando ele. E esse aqui é o formulário já pronto, que é o meu FRM aplicativo. Nesse projeto eu vou trabalhar somente com FRM aplicativo. Dentro dele eu vou colocar todo o código. Todo o código em Visual Basic, basta você dar um duplo clique dentro do formulário. Deixa eu pegar o formulário em branco, duplo clique, e ele vai abrir uma janela de código. Se eu fechar no xizinho ou der um Ctrl F4, ele fecha a janela de código, volta para o formulário. Fechei o formulário, ele volta para outro formulário que estiver aberto, no meu caso esse daqui. Se eu der duplo clique nesse aqui, ele vai trazer o código que eu já montei. Então eu vou fechar aqui por enquanto. E vamos começar primeiro pelos componentes. Todos esses componentes que estão na tela, esse grid, esse ADO, esse command button, essas abas, todos esses objetos aqui, todos esses componentes, para que eles estejam disponíveis nessa barra à esquerda, eu precisei dar um Ctrl T. Através do Ctrl T, ele chama para mim o menu Project Componentes. Aí aqui eu tenho várias opções. Dentro delas, eu selecionei Microsoft ADO Data Control 6.0, pois esse ADO Data Control é o que vai me dar esse botão aqui, esse componente, que é o que vai me ajudar a fazer a comunicação com a minha fonte de dados. Anexei também o Data Grid, que é para dar esse grid aqui, esse grid. Observe que eu utilizo dois grids, né? Então eu precisei para isso. Esse Tabbed Dialog Control 6.0. Esse aqui eu adicionei ele para mim ter acesso a essa barra de abas aqui. Essa daqui. Porém, acabou que eu não utilizei ela, que seria esta. Acabou que eu não utilizei, eu preferi
adicionar um componente da internet, deixa eu dar o Ctrl T aqui, que é esse daqui, que ele tem uns botões mais bonitinhos, que é o act.ocx. Esse componente eu baixei ele da internet, aí é só você registrar ele, adiciona ele pelo browser aqui, ó. Ele se chama YMS Software, aí ele tem esses controles, que são esses últimos aqui. E ele possui uma aba mais bonitinha, que é essa, deixa eu achar ela aqui. Aliás, é essa daqui mesmo. Não, não é essa daqui não. Ah tá, é essa aqui, ó. Tab Script, essa daqui. Essa daqui, ela não vem no pacote do Visual Basic. A que vem no pacote do Visual Basic é essa daqui, ó, SS Tab. Aí essa Tab Strip, para me utilizar ela, eu adicionei o act.ocx. Na verdade, esse nome aqui ele é maior, ele é ActiveX alguma coisa, mas como dentro do Windows 7, para autenticar, não pode ter espaço, aí eu renomeei ela para ACT. Aí funcionou beleza. Bom, então, recapitulando, aqui eu tenho um grid, 2 grids, tenho esses ADOs e tenho também essas abas. Vou montar ela rapidão no outro aqui, não vou perder tempo colocando no mesmo formato, mas vou desenhar só para ficar claro. Então eu vim aqui, ampliei o tamanho do meu formulário, adicionei primeiro uma frame, isso aqui é uma frame, né? Que é essa daqui, deixa eu achar, Picture, Image, Frame, essa daqui. Adicionei uma frame, ampliei o tamanho dela aqui. Deixa eu colocar ele um pouco mais rápido, vou mudar a resolução aqui da tela para 16 bits. Assim ele fica mais rápido para criar botões. Assim. Então eu vim aqui, adicionei uma frame dessa, adicionei um grid dentro da frame, que foi esse grid aqui. E depois adicionei um botão ADO, que é esse botão aqui. Pronto, estão dentro da frame. Depois eu joguei uma cor, utilizando aqui o backcolor. Aqui ele dá algumas opções de cores simples, só que para utilizar uma cor melhor eu fiz o seguinte. Selecionei aqui essa cor azul, dei um Ctrl C, depois colei ela aqui. E assim eu fiz com os demais. Além disso, eu adicionei uma caixa texto, que eu chamei de TXT banco de dados. Aqui, para colocar os nomes nos objetos, tem que fazer o seguinte. Adiciona, deixa eu adicionar uma caixa texto aqui. Adiciona a caixa texto e dá um F4. Aí ele abre aqui. Aqui eu dei o nome TXT, coloquei algumas opções ali nas propriedades. Então, ela é feita tudo por ali. Bom, depois que eu inseri todos esses objetos, aí eu tive que fazer a configuração propriamente dita. Essa configuração ela é feita através do duplo clique em cima do formulário. Quando você dá duplo clique, ele já cai dentro do código, que aparece em branco, né? Aparece em branco. E aqui você vai digitar. Tudo que você quiser que o formulário execute, ou que os componentes, você tem que digitar dentro dessa parte branca aqui. Um detalhe, o Visual Basic ele trabalha com eventos, ou seja, se eu quero dar vida a esse command button, a esse botão, eu vou trabalhar no evento dele, digamos evento clique. Então se eu der um duplo clique nele, eu vou ter aqui ó, o nome de todos os botões, ou comandos, ou componentes, e aqui eu vou ter os eventos. Então eu escolho o evento clique e aqui eu coloco o que eu quero que ele faça. Então, basicamente foi isso que eu fiz com toda a janela. No momento que executa o formulário pela primeira vez, você também pode configurar um evento. É chamado de evento form, de formulário, LUID, form LUID, evento de carregamento, que é esse aqui. Ó. Então, esse é o primeiro evento que ocorre. Eu também configurei para quando a pessoa pressionar a tecla ESC, ele escapar do formulário. Aí eu configurei o VBQ Escape, anulando a função da tecla, coloquei aqui igual a 0, anula a função da tecla, e coloquei para ele fazer um LUID meio, ou seja, para descarregar o formulário, para fechar o formulário. Outro detalhe que eu fiz,
foi o seguinte: no formulário selecionado, F4, eu dei um nome para ele, coloquei um nome aqui no título e configurei essa opçãozinha aqui, ó. Key Preview igual a True. Se eu não colocasse Key Preview igual a True, ele não aceitaria esse comando aqui, ó, para quando pressionar ESC fechar o formulário. Ou seja, eu abro o formulário, pressiono ESC, ele fecha. Se eu não fizer isso, se o Key Preview aqui estiver igual a False, ele não vai aceitar. Observe. Agora eu vou pressionar ESC, ó, e não funcionou. Então, sempre tem que fazer isso. Key Preview igual a True. Bom, após adicionar os formulários, aliás, todos os componentes, né, que eu queria trabalhar, aí sim eu vou partir para o código.